Meus caríssimos alunos, cá já estamos de volta. Para nossa alegria, estamos a terminar o módulo 11. Estamos no bloco C, terceira parte, terceira aula, última aula do bloco C. Estamos a falar das teorias psicanalíticas. Hoje, mais 5 tendências, 5 correntes. Todas elas, já passamos por 10 tendências, estamos a trabalhar mais 5 tendências. Todas elas de grande interesse. Convido cada um de vocês a me acompanhar para, com muita alegria, fecharmos juntos o módulo 11. Hoje nós vamos trabalhar psicanálise existencial e humanista, uma linha que eu admiro, uma linha que eu alimento, uma linha que eu defendo, uma linha que eu acredito, uma linha que me permite estar em psicanálise, fazer psicanálise. Tendência psicanálise existencialista e humanista. Vamos conversar um pouco sobre ela. Minha menina d'olhos. Uma outra tendência, vamos trabalhar um pouco as abordagens feministas em psicanálise, segundo o material que nós já conduzimos até vocês. Freud deixou um buraco, uma lacuna, quando se trata da psicanálise feminista. E nós já temos algumas causas, nós já temos algumas bandeiras pelas quais as mulheres em psicanálise criticam, contestam Freud, nas limitações do Freud. Vamos trabalhar um pouquinho a teoria do trauma, muito pertinente. Vamos trabalhar novos desenvolvimentos de técnicas terapêuticas em psicanálise, evidentemente, provocações com bons argumentos e, finalmente, olhar a psicanálise dentro de desafios contemporâneos. Pelos temas abordados, evidentemente, trabalhamos 15 temáticas em teorias psicanalíticas. Evidentemente, não se trata de 15 correntes. Temos, entre as teorias, diversas abordagens, não propriamente correntes. Apenas uma correção para evitarmos confusões no futuro. Considerações que poderia trazer até vocês. Primeira, compreender a existência humana, a corrente existencialista e humanista procura compreender a existência humana para além das estruturas psíquicas tradicionais. Daí o valor dessa tendência. Compreender a existência humana para além das estruturas psíquicas tradicionais. Um pouco do objeto de meus estudos, de minhas pesquisas. Muito interessante. Observem quando falarmos tanto da psicanálise quanto da filosofia, dos filósofos teóricos que sustentam, que alimentam essa linha de interpretação de realidade. Um segundo elemento, uma segunda variável, vamos trabalhar um pouquinho a sexualidade, a questão de gênero, de modo especial as desigualdades, quando Freud fala dos homens e quando Freud fala das mulheres.
Daí, abordagens feministas. Temos, e elas fazem questão de repensar, de ressignificar, de reavaliar a expressão do Freud, a inveja do pênis, para definir as mulheres, também considero não justa, e o complexo de Édipo, que precisa ser repensado na ótica das mulheres. 2 bandeiras para aquelas do curso, mulheres, levantarem e buscarem ressignificar, pensar juntos. Quanto ao trauma, que gera um impacto na psique humana, por meio de memórias reprimidas, necessidade de novas experiências e reexperiências do emocional, para resgatar, para ressignificar. Importante que tenhamos um conceito de traumas. Traumas provocados por tragédias. Disse a vocês no início das nossas aulas, ou durante nossas aulas, minha mãe experimentou 4 mortes de filhos, meus irmãos. A experiência da morte, nenhuma delas de modo natural, tragédias, verdadeiras tragédias, provocam traumas, bloqueios, mudanças de comportamento, memórias reprimidas de um sofrimento intenso, dos sofrimentos intensos. Imagine o seu filho sendo, como a gente vê muito em diversos lugares, aquele sofrimento causado por outros para que possa morrer. Terrível. Terrível. Finalmente, novas técnicas, um alerta e uma sinalização de estarmos sempre atentos às novas descobertas diante de novas possibilidades e novos desafios. Estávamos a falar das tragédias, dos traumas, e quando lhes dizia dos sofrimentos gerados, estava falando de verdadeiras torturas para se tirar informações. Imagine seu filho passando por essa experiência. Verdadeira tragédia, acarretando verdadeiros traumas. Bem, estávamos a falar das novas técnicas, uma atenção de nossa parte em acompanhar estudos e acompanhar pesquisas. De certo modo, falaremos de técnicas breves, focadas a partir de evidências. Quanto aos desafios da psicanálise no mundo atual, a psicanálise deve estar atenta às demandas sociais cada vez mais significativas, interpelativas e provocadoras. A psicanálise deve estar atenta à saúde mental. Sempre estamos a comentar a cultura que nos chega da realidade virtual, gerando depressão, gerando solidão, gerando desintegração. Psicanálise, novos desafios, estar aberta às novas perspectivas culturais, sociais e culturais. Quanto ao futuro, não existe outro caminho a não ser pensar na integração, na colaboração, na interdisciplinaridade, multidisciplinaridade.
de certo modo, sempre dentro de uma metodologia holística. Quanto ao futuro, então, precisamos estar atento à sustentabilidade das práticas psicanalíticas. Devemos pensar em novas formas, novas práticas, sobretudo, de modo especial, sempre de modo inclusivo. O histórico da psicanálise sempre foi carregado de elitização. Precisamos trabalhar a psicanálise numa perspectiva de inclusão. Bem-vindos ao nosso encontro de hoje, terceira aula, bloco C, módulo 11, para encerrarmos o módulo. A partir deste módulo, já estou a preparar as questões para uma autoanálise, última autoavaliação do nosso curso, pois o módulo 12 já se trata de uma síntese final, não entraremos mais no mérito do domínio dos conceitos. Aqueles que aqui já se encontram pela caminhada, pelo ritmo, meus agradecimentos, minha gratidão, muitos outros estão na sequência de vocês, em tempo real. Já lhes disse aula passada, temos de 50 a 100 alunos acompanhando as aulas na medida que elas são lançadas na plataforma. Bem-vindos ao nosso trabalho. Passo a apresentar os nossos recursos didáticos e pedagógicos, lembrando sempre que nesta terceira parte predomina um discurso, uma literatura muito mais no nível avançado que intermediário e, ao mesmo tempo, predomina informações que já se apresentaram, já foram trabalhadas com vocês na primeira e na segunda parte do nosso curso. Recentemente dei a divisão dos módulos a vocês. Primeira parte, parece-me módulo de 1 ao 4º, segunda parte do 5º ao 7º e a terceira parte do 8º ao 12º módulo. Estamos, então, a finalizar o 11º módulo com muito entusiasmo. Bem-vindos ao nosso trabalho. Passo agora a apresentar os recursos de hoje. Bom trabalho, bom estudo, que tenham um bom proveito. Como sempre temos feito, o primeiro movimento sempre começa a partir da apresentação das 5 temáticas abordadas numa perspectiva de visão geral. Estamos a falar de teorias, de tendências, de correntes. Evidentemente, apresentamos 15 temáticas e vocês encontrarão dentro dessas 15 temáticas diversas correntes, diversas tendências em psicanálise. A primeira, já apresentada nas considerações, psicanálise existencial e humanista, corresponde àquilo que nós chamamos em filosofia a filosofia existencialista, a filosofia humanista. Esse material da perspectiva da filosofia é muito interessante e é justamente a visão filosófica que dá sustentação a essa corrente, a essa tendência psicanalítica. Veja o seguinte: a influência de filosofias existencialistas e humanistas na prática psicanalítica. Primeiro movimento: integração da existência e da experiência humana. Se vocês se dão conta, nas primeiras aulas, falávamos muito da filosofia, da antropologia social, da sociologia, ciências estas que alimentam informações na perspectiva que nós vamos trabalhar hoje.
A psicanálise existencial foca na compreensão profunda da existência humana, abordando questões como liberdade, morte, isolamento e o significado da vida. Curiosamente, se vocês se colocarem em paralelo, vocês verão as tradições religiosas, também elas caminhando nessa perspectiva de compreender melhor o sentido da existência humana. E aborda questões de liberdade, questões de morte, questões de isolamento, significado da vida, razão de viver. Curiosamente, faço um paralelo. E vocês já se deram conta que, ao mesmo tempo que eu estou a fechar o módulo 11, estou a trazer reflexões no campo das propostas temáticas de redação, trabalhando o diálogo das tradições religiosas com a psicanálise. E observem como existe um paralelo, como nós temos muitas coisas em comuns quando falamos da psicanálise existencial e das tradições religiosas. Área que, diria a vocês, falsa modéstia, nado de braçada. Muito interessante, muito pertinente, vale a curiosidade de vocês. Essa abordagem da psicanálise, chamamos existencialista humanista, vai para além das estruturas psíquicas tradicionais de Freud. Incorpora perspectivas de que o ser humano é um ser em constante construção e enfrentamento com seu próprio existir. Nós passamos a vida toda questionando, buscando respostas às perguntas: de onde viemos, para onde vamos, por que existimos, por que sofremos, por que a vida, por que a vida na alegria e na tristeza, por que a experiência de morte, por que o tempo da existência, por que da pobreza, por que da riqueza, por que alguns sofrem, por que outros não sofrem, por que a malandragem de vez em quando impera e o pessoal que é do bem sofre, por que uma pessoa que passou a vida toda fazendo o bem, de repente experimenta uma morte com muito sofrimento. Questões que se apresentam para além das estruturas psíquicas do velho Freud. Evidentemente, Freud estava, o propósito de Freud era se concentrar na estrutura psíquica, trabalhar ali inconsciente, pré-consciente, consciente, trabalhar o id, o ego, o superego, trabalhar os escaninhos do nosso inconsciente. A influência das filosofias humanistas na psicanálise destaca a importância do potencial humano e a busca da coerência, a busca do sentido, a busca de propósitos. O processo terapêutico nesse contexto promove o crescimento pessoal, a autoatualização e a realização das capacidades inatas do indivíduo, com foco na experiência subjetiva e na vivência plena. O trabalho que eu faço vai nessa linha, nessa perspectiva. Estou preocupado com o crescimento como pessoa, como gente, o lugar como pessoa, o lugar da dignidade, o lugar da promoção da vida, a autoatualização, o autodeterminismo, o protagonismo, a autonomia, a realização das capacidades inatas de cada um. Todos nós temos capacidades que nos acompanham em nossa natureza. Sempre dizia a vocês, até do ponto de vista da psicologia da aprendizagem, preciso descobrir a minha aptidão, preciso descobrir as minhas habilidades que tenho facilidades para potencializar a minha vitalidade, a minha razão de viver. Evidentemente, sempre a partir da experiência subjetiva, em direção a uma vivência plena. Por que é importante a experiência subjetiva? Porque muitas vezes somos subjugados, somos dominados pela cultura
do lugar onde vivemos, pela educação de meu pai e de minha mãe, da escola, da faculdade, do país em que moro. Muitas vezes somos subjugados, somos manipulados, somos coisificados, somos transformados em instrumentos de interesse de outras pessoas. Não sou quem gostaria, não sou quem gostariam que fosse, estou perdido no intervalo. A psicanálise humanista corta bem nessa perspectiva. Avançando, abordagens feministas à psicanálise, crítica às interpretações das teorias freudianas, mesmo porque, do ponto de vista feminista, Freud deve muito às abordagens feministas à psicanálise e desafiam as noções freudianas tradicionais no olho do furacão, desde a sexualidade, desde a questão de gênero, propondo uma revisão das teorias, essas teorias freudianas que acabam alimentando desigualdade de gênero. Freud vem de uma cultura inglesa, puritana, do século XIX, que não combina numa perspectiva da interpretação do masculino feminino, de modo rígido, e não encontramos espaço dentro dos desafios do século XXI para a manutenção desse legado, dessas interpretações. O feminismo psicanalítico busca uma compreensão mais inclusiva, mais equilibrada das diferenças entre sexos e rompendo estereótipos arraigados, implantados, que nos subjugam. Avançando, observem aqui a teoria de Freud. Reinterpretar a inveja do pênis na definição da realidade das mulheres e o complexo de Édipo. Já temos uma noção, já vimos isto. Críticas feministas revisitam conceitos freudianos como a inveja do pênis da parte das mulheres e o complexo de Édipo. Não podemos definir as mulheres partindo de uma definição dos homens e o complexo de Édipo, argumentando que essas teorias refletem construções culturais patriarcais, conservadoras, dominantes e castradoras, em lugar de realidades psíquicas universais. A reinterpretação sugere novas formas de entender a subjetividade feminina, sem recorrer a padrões masculinos. Convoco as mulheres cursistas do nosso grupo para que levantem essa bandeira e caminhem na direção de quebrar essa herança que apequena as mulheres. Avançando, ênfase na experiência feminina e na autonomia. O foco das abordagens feministas é dar vez à experiência feminina, promovendo a autonomia das mulheres na narrativa psicanalítica. Olhem, observem, tomem a adequada distância crítica da literatura psicanalítica e vejam onde vocês se encontram. A terapia, nesse sentido, torna-se um espaço para desmantelar, desconstruir internalizações opressivas e apoiar o desenvolvimento de uma identidade própria e livre de imposições culturais. A razão da psicanálise, o mérito da psicanálise, desconstruir essas imposições culturais, de crenças, de valores, limitações, apequenamentos, muitas vezes que se apresentam a partir das tradições religiosas. A razão da psicanálise. Teoria do drama, desenvolvimento das teorias do drama e seu tratamento em psicanálise. A teoria do drama
evoluiu para incluir uma vasta gama de experiências traumáticas, desde eventos únicos e devastadores até traumas cumulativos, insidiosos e coletivos. Uma experiência recentemente no Rio Grande do Sul trata-se de uma experiência traumática. Quem se viu abandonando casas, quem experimentou água subindo e tomando todos os bens, quem experimentou a água matando parentes, filhos, irmãos, pais. Uma experiência traumática indescritível. Perda de animais, perda de bens, perda de plantação, perda do próprio trabalho, perdas da própria dignidade, perdas até da roupa para garantir dignidade. Perda de comida, documentos, perdas infinitas. Memória, repressão e reexperiência. O tratamento do trauma envolve explorar memórias reprimidas, reexperienciar emoções, muitas vezes controladas pelas memórias. Eu tenho apresentado a vocês em neurolinguísticas uma coletânea de pesquisas em neurolinguísticas trabalhando a memória. A memória tem a dimensão psíquica e a memória tem a dimensão biológica. Podemos reprogramar, revitalizar, ressignificar a memória, permitindo que o paciente processe e integre a experiência traumática. Infelizmente ou felizmente, o ser humano, todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Todos nós somos dotados de potencialidade e fragilidade. Quando o desafio, quando a desgraça nos cai em nosso colo, nos damos conta de quem somos. Quando o desafio, quando a desgraça, quando a tragédia nos cai em nosso colo, da nossa reação, sabemos quem somos. Em uma das primeiras aulas, a falar do nosso curso, diria, não sabemos quem é uma pessoa quando tudo lhe acontece numa boa, acontece de uma forma pacífica. Nós conhecemos o verdadeiro caráter das pessoas quando elas experimentam um desafio de complexidade, quando elas desafiam uma situação problemática. Já lhes disse, em minha vida profissional, cheguei a fazer cursos para, estando no cargo de responsável, de diretor de uma comunidade educativa, fui treinado para trabalhar minhas emoções diante de ameaças da clientela em relação ao trabalho dos nossos professores. Por quê? Era importante treinar as expressões das emoções, dos sentimentos numa situação de conflito. Nós somos, na raiz, a nossa maneira de agirmos em situações de conflito. Recentemente soltei, acho que foi hoje, usando um pensamento de Schopenhauer, um filósofo, evidentemente, ele não é da área da psicanálise, é um filósofo, mas ele dizia que se observássemos nossos sonhos têm muito dos nossos valores, nossos sonhos têm muito do nosso caráter. Vale uma investigação. Bem, avançando, nessas novas abordagens, como a terapia baseada em evidências, aqui estamos já a falar, estamos dentro do tema anterior. Novas abordagens, como a terapia baseada em evidências e técnicas focais, têm sido integradas à psicanálise para trabalhar traumas. Traumas é um campo enorme, significativo, sempre atual, em termos de desafios à psicanálise. O quarto tema, temos que andar um pouco pelo nosso tempo, meia hora
corrida novos desenvolvimentos e técnicas terapêuticas. Deixo a vocês aqui apenas um alerta, aqueles que irão para o mercado estarem sempre atentos à pesquisa, à literatura, às revistas de mercado que acompanham as pesquisas, para estarmos atentos às novas abordagens, novas teorias, novas agregações, a novos valores, a novas visões. A introdução de técnicas breves e focadas em psicanálise visa tornar o tratamento mais acessível e adaptado aos tempos de hoje. Permite que a psicanálise possa se beneficiar em um tempo mais curto e com foco em questões específicas. Quer dizer, o analisando terá melhores benefícios com uma análise mais breve, quebrando um pouco a tradição da análise longa. Integração de evidências empíricas, e vamos para o último. As inovações das técnicas refletem uma adaptação das necessidades às necessidades contemporâneas, evidentemente, por tratamentos mais curtos e direcionados. E, finalmente, desafios contemporâneos. Discussão sobre o estado atual da psicanálise e perspectiva para o futuro. Comentei agora há pouco com vocês alguns dados. A psicanálise enfrenta o desafio de responder às novas demandas sociais, incluindo questões de saúde mental emergentes, cada vez em maior volume. Diversificação das práticas terapêuticas está a acontecer e inclusão de diferentes perspectivas culturais e sociais. Verdade. Quem já experimentou culturas diferentes, eu tive o privilégio de experimentar culturas diferentes, começa a valorizar todos os movimentos, a compreender, a entender, a se tornar mais humilde, mais respeitoso, mais cauteloso. Integração com outras disciplinas. Hoje, em relação à psicanálise, o futuro da psicanálise pode depender de sua capacidade de se integrar com outras disciplinas. Batalhamos nessa tecla o curso todo, sempre a falar da interdisciplinaridade. Estamos a falar aqui dos benefícios à saúde mental e desse diálogo com as ciências sociais. Metodologicamente, vocês se deram conta que eu fiz uso das produções culturais, das produções artísticas, em diversas direções, poemas, textos, música, som, pintura, escultura. Falamos de teatro, de óperas, porque existe aí uma integração com outras disciplinas, para promover uma abordagem, evidentemente interdisciplinar, uma abordagem que possa enriquecer e expandir o alcance terapêutico, a qualidade do tratamento terapêutico. Com relação à sustentabilidade, o pedido que eu fiz a vocês hoje no final, precisamos pensar na sustentabilidade no futuro da prática do processo terapêutico. Isso inclui não apenas a formação contínua de cada um de vocês, mas a criação de novas formas de prática que sejam acessíveis e que tragam bons resultados, evidentemente alinhadas aos desafios da sociedade contemporânea. Então, nos damos conta do tamanho do desafio. Vamos passar agora aos nossos recursos de uma forma aligerada, porque já nos damos conta das provocações, já nos damos conta dos desafios e dos impactos de pensar a psicanálise, as teorias psicanalíticas nesse mundo contemporâneo, no século XXI. Vamos aos nossos recursos. Primeiramente, apenas apresentação dos nossos mapas: psicanálise existencial e humanista, psicanálise existencialista e humanista,
Muito interessante essa linha de pensamento, essa corrente, esse tratamento terapêutico. Praticamente grande parte de minha vida trabalhei nessa perspectiva. Minha expertise, minha cadeira de ensino e de aprendizagem. Minha maneira de garantir o tratamento terapêutico àqueles que me procuram. O material é muito interessante, leiam com muito carinho. Então, questão de onde vem essa escola, essa psicanálise existencialista, influências, quais filósofos trabalham nessa perspectiva, como se dá a integração com a psicanálise, o que diferencia da psicanálise tradicional, em que é diferente, em que é comum. A busca por significado ao longo da existência, estamos sempre procurando pelo sentido da vida, porque nossos propósitos dependem do sentido da vida. Hoje mesmo estava a conversar com um dos meus filhos e ele já me dizia isso, que na adolescência ele já projetava, já mentalizava o lugar que gostaria de estar na vida adulta, pessoal e profissionalmente falando. Tratava-se de uma mentalização, de uma conexão de pontos e, na adolescência, pelas leituras, pelo histórico, pelas experiências culturais, familiares, escolares, já tinha insights que permitiam projetar onde estaria daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. A nossa mente é uma mente poderosa. A nossa mente é uma mente poderosa. Programar, olha a neurolinguística, programar a mente, programar o dia, agendar mentalmente os passos para uma agenda administrativa, para uma agenda profissional. Então, buscamos significado para a vida. Vocês se lembram? Um dos pensamentos, quando nós não sabemos a direção para onde caminhamos, nenhum vento é favorável. Programar a mente para onde vamos, o que procuramos. Então, aí o lugar da liberdade. A filosofia existencialista, humanista, trabalha muito com o sentido de liberdade, de autonomia, de protagonismo. Você é livre, mas você é responsável por sua escolha. Evidentemente que a liberdade tem um preço. Aparece embaixo. A liberdade, quando não bem trabalhada, ela gera angústia dos acertos e dos erros. E aqui fala da absurdidade, do absurdo. A vida também tem os seus absurdos, seus paredões intransponíveis. A experiência da morte e a experiência da finitude, porque alguns morrem idosos, outros morrem jovens. Em minha família, 4 foram jovens. Como explicar? Filosofia, psicanálise existencialista. O preço da responsabilidade da escolha, como isso impacta no nosso crescimento, nas nossas relações interpessoais. O existencialismo tem muito da empatia, como a psicanálise tem muito da empatia, em criar verdadeiras relações longe de ruídos. O segredo da vida passa pela empatia. Lembrar sempre que a psicanálise existencialista, a semelhança da filosofia existencialista, defende a subjetividade, o direito da nossa percepção, das nossas escolhas, do uso da liberdade, a questão da integridade e totalidade do ser. Estamos fragmentados e caminhamos para uma integração. Dentro do holismo, aqueles que fizeram o curso de holismo comigo, da pedagogia holística, eu dizia, enquanto nos demos conta de uma unidade nossa,
que não se integra na totalidade, não estamos completos. Nosso potencial não se revela. Avançando então a experiência da totalidade, o nosso potencial criativo, justamente porque na experiência da subjetividade encontramos as nossas forças, nossas conexões são únicas e a psicanálise existencialista e humanista, como ela trabalha a abordagem terapêutica, o processo terapêutico, como ela trabalha as crises existenciais, todos temos crises, de repente dá vontade de largar tudo, jogar tudo e começar tudo de novo ou não começar tudo de novo. De vez em quando, experiências de traumas, vontade, tendência ao suicídio, cortes, isolamentos, intoxicação, drogas, excesso, a experiência de morte, pulsão de vida, pulsão de morte. Enfrentamento de crises existenciais, uma amizade que se rompeu, um casamento que se acabou, um trabalho que se perdeu, um carro que se perdeu, uma casa. Perdas geram crises existenciais. O trabalho para mantermos a nossa autenticidade, mesmo nas crises. Aí, do ponto de vista da psicanálise, quais técnicas, que tipo de intervenções, e avançamos. Métodos, trabalhos a partir dos transtornos, de diversos contextos, casos clínicos que ilustram o que nós estamos a falar. Mais para frente, um campo teórico, debates filosóficos, do diálogo da psicanálise com a filosofia, ou a filosofia existencialista, resistências na prática clínica, estamos a trabalhando nos mecanismos de defesa, a partir de Freud, a partir de seus pós-discípulos. Recentemente estamos a ver resistência contra resistência em David Zimmerman, sempre prontos a avaliar os resultados da eficácia, críticas que movimento, que repensa a comunidade psicanalítica, que ela tem que se dar conta desse legado, mas dessa abertura necessária, e aí avançando, por conta de vocês. Vou agilizar um pouco. Segundo mapa, nós temos aqui abordagens feministas, muito interessante também. Solicito que as mulheres do nosso grupo, de modo especial, deem uma mergulhada nesse material, muito interessante, e a psicanálise aguarda a grande contribuição das mulheres, já que elas foram, de certa forma, vítimas, foram esquecidas e foram pensadas dentro do paradigma masculino, em termos de psicanálise. Portanto, existe um trabalho muito interessante. Veja o histórico das críticas, o contexto social, as pioneiras feministas, quais os objetivos quando começaram, o feminismo psicanalítico, muito interessante, a visão de Freud sobre a sexualidade feminina limitada, a teoria de Édipo que precisa ser repensada, feminilidade e masculinidade, já trabalhamos isso com vocês, precisam ser repensados, o papel da mulher na teoria freudiana, Freud, o patriarcado, conservadorismo, puritanismo, revisão da teoria, dinâmicas de gênero e poder, já comentei com vocês isso, a sexualidade feminina, evidentemente na ótica feminina, a questão da subjetividade feminina, em termos de construção de identidade, o lugar da maternidade, interessantíssimo, e relações familiares, e temos algumas teóricas aqui, que vocês já comentei com vocês. Lucy Irigaray e a linguagem, Júlia Kristeva, questão da semiótica, Helene Sixus, a escrita feminina, Nancy Chorodow e as relações objetais,
Jéssica Benjamin, o reconhecimento. Veja algumas teóricas que estão aí para iluminar os caminhos. Abordagens terapêuticas feministas, a dinâmica de gênero, terapia de dinâmica de gênero, empoderamento feminino, questões de identidade e autonomia, sensibilidade às questões femininas, psicanálise e movimentos feministas, a questão da cultura do feminismo, questão do gênero e da sociedade, desafio contemporâneo às mulheres, feminismo e política, olha quanta coisa interessante. Ensino de psicanálise com perspectivas feministas, recursos educacionais e vão avante. Terceiro, teoria do trauma, não vamos aprofundar, já falamos muito dos traumas, de tragédias, mas é muito interessante, uma leitura tranquila. História da teoria do trauma, Freud e o trauma, desenvolvimentos posteriores, as influências interdisciplinares, contexto histórico-social. A critério de vocês depois de trauma de desenvolvimento, ao longo da infância, trauma agudo e crônico, que é um, que é outro, trauma individual e coletivo, trauma complexo, trauma e transtornos relacionados. Então, das diversas abordagens, volta sempre a questão da transferência, contra-transferência, empatia, integração de experiências traumáticas. Aqui, questão dos relacionamentos, impacto nas relações, trauma e dinâmica familiar, abuso e negligência, não falei dos abusos, verdadeiros traumas com relação aos abusos, vínculos afetivos, repetição e ciclos de traumas. Atualizações, novas teorias, neurociência e trauma e teorias do corpo, a interdisciplinaridade, trauma em diferentes contextos, e aí questão de educação. Trauma em contextos sociais, traumas em diferentes culturas, trauma histórico e transgeracional, respostas sociais aos traumas individuais ou coletivos, traumas e mudanças sociais. Aqui nós temos debates atuais, críticas, adaptações, questão da ética. Bem, material para vocês. Aqui nós temos novos desenvolvimentos de técnicas, deixo por conta de vocês, aqui é mais fácil a caminhada, e finalmente desafios contemporâneos, aqui também tranquilo, já é um discurso que nós, quase em todos os nossos encontros, a gente sempre alimenta a questão do diálogo da psicanálise com os tempos de hoje. E vejam que nós alargamos, não pensamos a psicanálise circunscrita à pessoa e ao inconsciente individual. Pensamos a psicanálise na individualidade e na coletividade. Ela agrega valores para a pessoa, para pessoas, para a sociedade, para a cultura, para as produções culturais, para as produções artísticas. A psicanálise entra em diálogo com diversas ciências. Vocês observaram pelas redações temáticas e vocês observaram pelos artigos que nós colocamos à disposição de vocês. Perfeito? Vamos aqui. Aqui nós temos o primeiro mapa em texto. Eu fiz uma leitura dirigida, então observe os meus destaques na leitura de vocês. Parem, reflitam e revisitem o material para que vocês se deem conta do espírito do texto, do espírito da expressão psicanálise existencialista e humanista. Por isso o texto é dirigido. Segundo artigo, aqui nós estamos diante abordagens feministas à psicanálise, muito interessante o material, leiam com calma. Interessante que o material vai dar a vocês uma percepção, o material vai dar a vocês uma leitura de realidade, vai desconstruir e reconstruir uma realidade diferenciada. Vale a pena. Terceiro, estou aqui a controlar o tempo, teoria do trauma na psicanálise, aqui também um texto que vai ajudá-los. Tipos de trauma, tipologia, relações interpessoais.
principalmente aquelas pessoas que experimentaram, ou consigo, ou na família, com amigos, e tem a cultura do trauma muito próxima, tem a vivência da cultura do trauma, muito significativo. Vamos para o próximo tema, próximo artigo. Novos desenvolvimentos em técnicas terapêuticas na psicanálise. Sempre estou pedindo essa abertura de vocês. Não coloque um cabresto, uma direção fixa, é isso, e não sai disso. Podemos cair nas limitações de um conservadorismo que não nos levará a bons resultados. Então, novos desenvolvimentos. Finalmente, o último, desafios contemporâneos e futuro da psicanálise. Vocês já leram muito em termos de redação, vocês já leram muito em termos de artigos e em termos de provocações. Vocês se dão conta que eu sempre estou a contar as palavras, porque ajuda vocês. Disse também que os períodos mantive longos para facilitar a leitura. Vamos então para o próximo recurso. Em David Zimmerman, é o 8º texto do Zimmerman, é um vade-mecum, é um texto de cabeceira, contra a transferência na psicanálise. Última aula falávamos de transferência, hoje estamos a falar de contra-transferência na visão de Zimmerman. Zimmerman, pela experiência, pela competência, pela qualidade, sempre nos agrega novos valores, novas visões ao legado de Freud. Interessante observar como ele entende a contra-transferência. Na visão de Freud, respostas emocionais inconscientes do analista ao paciente, quando o paciente começa a se envolver. Mas ele pode se envolver conscientemente e ele pode também se envolver inconscientemente. Ele vai falar de alguns tipos de contra-transferência. Vai falar de uma contra-transferência específica, localizada, e uma contra-transferência não específica. O material é interessante. Leiam com calma, porque esse texto ele é instrutivo. Ele tem interesse que vocês dominem a informação para a performance de vocês. Perfeito? Vamos para o próximo. Aqui nós temos uma redação como proposta temática, psicanálise e hinduísmo, integração de conceitos de desejo, de karma, renascimento no cuidado terapêutico. A psicanálise está preocupada, veja aqui, vamos só observar, a psicanálise desde as suas origens sempre esteve voltada à compreensão profunda do inconsciente, nas dinâmicas internas. E a gente, a partir de Freud e Lacan, a gente dizia, quem nos movimenta? Nossos desejos. Uma coisa que nos falta. Por outro lado, diante de uma tradição religiosa, diz o seguinte, por outro lado, o hinduísmo, com suas raízes milenares, oferece uma visão espiritual do ser humano, onde conceitos como desejo, karma, renascimento, desempenham papéis centrais. Psicanálise e hinduísmo trabalham expressões, emoções, desejos, e nós precisamos entabular o diálogo, porque quando a psicanálise pensa no desejo, ela pensa de um jeito, quando o hinduísmo pensa no desejo, pensa de um outro jeito, de um outro modo. Muito interessante. No hinduísmo, o desejo é um conceito fundamental, aqui tanto na psicanálise quanto no hinduísmo. Na psicanálise, Freud identificou o desejo como uma força que nos movimenta, que caracteriza o comportamento humano, enraizado no inconsciente e frequentemente associado à libido, à energia sexual, o desejo. Agora veja aqui, por outro lado, no hinduísmo, o desejo é visto de uma maneira ambivalente. Enquanto certos desejos são reconhecidos como naturais e necessários para a vida humana, como o desejo por alimento, abrigo e procriação, outros são considerados obstáculos para uma realização espiritual. O conceito de karma, o desejo, é um dos 4 objetivos legítimos da vida. E aí segue a visão dessa espiritualidade. Muito interessante. Passamos para
o campo da neurolinguística, aqui nós temos o fenômeno do bilinguismo. Como estamos sempre a trabalhar o diálogo, vejam, leiam, muito interessante. Muito interessante pensar no idioma, muito interessante pensar em outro idioma. Que ganhamos com isso, do ponto de vista da neurolinguística? E fechamos com a obra Chuchu Marinho, Introdução à Neurociência, de Marinho e a Psicanálise. Uma visão acessível e envolvente do funcionamento cerebral, abordando conceitos complexos, de maneira que até leigos possam entender. Muito interessante. Marinho destaca como nossas percepções são filtradas e moduladas por processos cerebrais antes de chegarem à consciência. Olha que curioso. Algo que ressoa profundamente com os conceitos psicanalíticos de repressão e resistência. Então é muito interessante ver a questão do lado da psicanálise e ver a mesma questão do ponto de vista da neurociência. Meus caríssimos, paramos por aqui. Estamos a fechar o módulo 11. Seguirão nos próximos encontros autoavaliação e gabarito. Estamos prestes a abrir as portas do módulo 12, que se voltará para uma síntese do legado freudiano. Com isso, estamos a finalizar o nosso curso. Provavelmente até o final do mês de setembro, ou lá pelo dia 20, mais ou menos, de setembro, estamos a finalizar o nosso curso. Continuo incentivando a que continue. Em terminando o curso, meu desejo é que vocês continuem aprofundando os seus estudos, já uma vez associados a uma sociedade psicanalítica. Incentivo que vocês, ao iniciarem os tratamentos terapêuticos em psicanálise, se façam acompanhar de um supervisor. Já lhes apresentei o nome de um profissional de grande envergadura para uma assistência, um acompanhamento, e façam aquele caminho que estou a martelar. Um bom psicanalista passa por 5 portais, vence 5 obstáculos. Análise pessoal, dentro da análise pessoal, autoanálise, supervisão clínica, um domínio teórico do legado de Freud, associação a uma sociedade psicanalítica, se possível, participar de grupos de estudos clínicos para melhorar a bagagem. Lembrando que, em se associando, em se afiliando a uma sociedade psicanalítica, terá condições de continuar sua formação por meio de revistas da associação, dessa afiliação, por meio de cursos, seminários, workshops, grandes encontros. Aqueles que se dedicarem à psicanálise, que começaram a estudar a partir do nosso curso, não parem jamais. Enquanto respirarem, sempre tenham um livreto, a cabeceira. Assim como o brasileiro está acostumado, nem todos, mas uma maioria, acostumado a ver novela todos os dias, um bom psicanalista procura fazer as suas leituras assiduamente, todos os dias. Porque uma das formas de alimentar a cultura, o repertório, o conhecimento, a expertise, o know-how, é se alimentar das letrinhas,
daqueles que organizaram pensamentos, organizaram teorias, organizaram técnicas. Isto alimenta, e é um alimento que deve ser saboreado pouco a pouco. Portanto, aquela ideia também de ler um livro numa arrancada de 2, 3 dias é um alimento que não faz bem à saúde. Não é assim que nós aprendemos, quando se fala da alimentação, uma mastigação lenta, um consumo de alimentos saudáveis. Em psicanálise é saudável, a literatura psicanalítica. Evidentemente, contarão com a expertise dos profissionais que vocês conhecerem ao longo dessa caminhada. Como disse a vocês da minha experiência, ao mesmo tempo que me aprofundei na literatura, contei com 3 teóricos que pensavam fora da casinha. Isso me fez diferente. Não sou mais um, mas sou alguém que faz diferença e pode fazer diferença nessa área, em termos de trabalho profissional e em termos de formação de novos profissionais. Meus caros, bom trabalho, bom estudo, na expectativa da autoavaliação e com os pés no módulo 12º, síntese final do nosso curso. Síntese final do nosso curso. Chegamos ao topo da montanha. Até nos vermos novamente.